Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou Tuca Munhoz, sou um homem branco, tenho o cabelo cortado bem baixinho, quase rente, tenho pele clara, olhos claros, tenho um cavanhaquinho grisalho, estou vestindo uma camisa azul, tipo jeans. Atrás de mim tem uma estante com livros, um vaso com flores e um quadro representando livros em relevo. Estamos aqui em mais uma live promovida pela Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, na semana de fortalecimento da política de avaliação, do índice de avaliação da pessoa com deficiência. Antes de começarmos, eu quero agradecer a todos que nos apoiam aqui. Primeiramente, quero agradecer a Patrícia, nossa intérprete de Libras. Quero agradecer também, na pessoa da Ana Cláudia Figueiredo, a todas as pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento dessas várias lives que estão sendo promovidas nesta semana. E agradeço também o Instituto Gentes, a RS para Desporto TV, na pessoa do Luiz Portinho, que está aí nos bastidores, o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de Joinville e a Central de Libras, aqui na pessoa, repito, da nossa querida Patrícia Miranda, e também logo depois ela vai ser a Jane entra no lugar dela também logo mais. Vai haver um revezamento de intérprete de Libras. Eu quero, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, lembrar que nós estamos celebrando 40 anos do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. Nessas indas e vindas do movimento social de pessoas com deficiência, eu estou muito otimista, tenho comentado com as pessoas que estou muito otimista, porque percebo um renascimento, um fortalecimento do movimento de pessoas com deficiência. E esta série de lives, essa manifestação realizada pela rede, envolvendo dezenas de pessoas, é uma manifestação desse renascimento, desse fortalecimento, dessa retomada forte da luta das pessoas com deficiência pela afirmação de seus direitos. Direitos que, neste momento, estão ameaçados. Direitos, aliás, não só das pessoas com deficiência, mas de toda a população brasileira, toda a população mais excluída do Brasil, que está, infelizmente, passando por um momento de retirada de direito, de desconstrução do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direitos, enfim, passamos por uma situação bastante difícil, mas estamos aqui resistindo, e nós, pessoas com deficiência, fazemos parte dessa luta pelo fortalecimento da democracia brasileira, por um país mais justo e mais igualitário. Eu quero também agradecer aos nossos dois participantes, o doutor Hugo Porto e o professor Wederson Santos. Eu vou iniciar esse bate-papo chamando para uma primeira fala o Wederson. E o Wederson, eu gostaria, para a gente fazer um bate-papo bem, que possamos envolver todas as pessoas que estão nos assistindo, que você nos trouxesse, por favor, um pouquinho da história do IFBRM, e também, talvez, até se você quisesse falar também das origens desse índice de avaliação, que seria a CIF, a classificação, enfim, para que os nossos internautas se apropriassem bastante e pudessem participar de uma maneira, enfim, produtiva, criativa deste bate-papo. Por favor, Wederson. Oi, Tuca, e se você, por gentileza, quiser fazer a sua autodescrição também, por favor. Ótimo, muito obrigado, Tuca. Boa tarde para todas, para todos. Eu sou o Ederson, eu sou um homem branco, estou usando óculos, eu tenho uma barba, hoje eu estou usando uma camiseta branca. Ao fundo tem uma parede branca com um móvel aqui de madeira, tem uma estátua de uma família aqui ao meu lado. E eu estou usando aqui também um fone de ouvidos para tentar diminuir um pouco os ruídos aqui. Em primeiro lugar, gostaria aqui de parabenizar a Redim por essa semana de conscientização sobre a avaliação biopsicossocial da deficiência, um evento super importante que realmente está mobilizando aí algo que nós estávamos precisando para disseminar cada vez mais informações
sobre o que significa essa nova forma de avaliar as pessoas com deficiência para fins de reconhecimento de direitos. Gostaria aqui, então, de parabenizar a Redim pela organização, cumprimentar o Dr. Hugo Porto, um companheiro de luta aí em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. É um prazer, é uma honra estar aqui compartilhando esse momento com o Tuca, uma pessoa que eu tenho enorme respeito e admiração, e também com o Dr. Hugo. Tuca, vou tentar trazer aqui algumas informações mais sumorizadas, mas também importantes aí para poder entender. Nós temos, né, desde a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, uma nova forma de descrever o que vem a ser as pessoas com deficiência. E isso muito em função de toda uma mudança de paradigma, uma mudança até mesmo epistemológica de compreensão do que é a deficiência, que nasce com o chamado modelo social da deficiência no final dos anos 70. É um modelo social que é ao mesmo tempo político e também acadêmico, porque ele nasce como uma reivindicação dos movimentos das pessoas com deficiência em âmbito internacional, mas aos poucos isso também adentra a academia e muda a epistemologia, a forma de compreender a deficiência, tentando escapar daqueles reducionismos do modelo médico. Essa compreensão da deficiência resulta na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência como um marco mais geral, né, no debate internacional dos direitos humanos. Mas a gente tem, antes mesmo da Convenção da ONU, aprovada em Assembleia Geral das Nações Unidas em 2006, a gente tem a própria Classificação Internacional de Funcionalidade, como você mencionou, que é um documento internacional da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que pela primeira vez publicou um documento que tinha outras formas de compreender a deficiência muito distantes daquele paradigma da deficiência enquanto um problema de saúde ou como uma doença, como é a descrição, né, da Classificação Internacional de Doenças, a CID, que é um documento centenário, né? Nós estamos aí na 11ª versão da CID, ela é do final do século XIX, imagina, do final do século retrasado ainda, mas um documento que descreve a deficiência como doença ou como anormalidade. A CIF busca, numa perspectiva biopsicossocial, ter outros elementos. O índice de funcionalidade brasileiro foi construído, também tem uma longa data no Brasil, o início da construção do índice de funcionalidade brasileiro, ele é de 2007, para vocês terem uma ideia. Um ano depois da aprovação da convenção, o Comitê Brasileiro, que esteve na discussão na ONU do texto da convenção, chega no Brasil e já promove aqui uma série de discussões para que a gente consiga ter uma nova forma de considerar a deficiência para fins de reconhecimento de direitos. Então, esse movimento que começa no ano de 2007 resulta num instrumento para o BPC, alguns anos depois, baseado na CIF, e depois, um pouco mais demorado, até pela complexidade da elaboração, tem em 2013 a publicação do Índice de Funcionalidade Brasileiro, ou seja, 6 anos depois dos inícios dos trabalhos coordenado aí pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse índice de funcionalidade brasileiro primeiro foi usado na aposentadoria da pessoa com deficiência para fins de avaliação daqueles requerentes da aposentadoria da Lei Complementar 142, e com a Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 2º, ficou ali estabelecido que a avaliação da deficiência, para levar em consideração o conceito de pessoa com deficiência da Convenção, precisaria ser biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar. É a regulamentação desse artigo 2º da LBI, portanto, que aqui estamos aí muito próximo, né, de ter o decreto regulamentador desse dispositivo que, assim esperamos, considere o Índice de Funcionalidade Brasileiro como um instrumento para avaliar as pessoas com deficiência, porque assim foi construído, tendo a participação das pessoas com deficiência, como eu estou dizendo, há aí quase 14 anos, se a gente considerar que esse debate todo começou em 2007, lá com a Isabel Maior, quando estava à frente da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência. Então, um trabalho muito longo, com muitas evidências científicas, com muita participação das pessoas com deficiência nessa elaboração. Então, de modo geral, é disso que nós estamos falando, né? A regulamentação do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, no entanto, que diz respeito aí à regulamentação da concepção de pessoa com deficiência da Convenção da ONU, que no Brasil, né, é capítulo constitucional.
O seu microfone está fechado, Tuca. Desculpem, eu estava dizendo que a cada frase sua, praticamente, eu já estava elaborando uma próxima pergunta. Mas eu vou passar a palavra para o doutor Hugo Porto. O doutor Hugo Porto é do Ministério Público do Ceará. E eu quero, antes de falar, doutor Hugo, que aqui em São Paulo, e mais especificamente na primeira cidade que eu trabalhei com políticas públicas para pessoas com deficiência, na cidade de Santo André, aqui no ABC Paulista, eu tive uma experiência muito boa, muito rica com o Ministério Público, na pessoa do Dr. Luiz Lauro Gomes, a quem eu mando um abraço agora e espero que em algum momento nos assista e nos acompanhe aqui. O Ministério Público tem um histórico bastante significativo de acompanhamento e de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Nós poderíamos citar aqui, talvez, dezenas de exemplos, mas, enfim, não é o caso, mas, sem dúvida, o Ministério Público tem tido, ao longo dos anos, um papel bastante importante e, na pessoa do Dr. Hugo, eu cumprimento, parabenizo o Ministério Público do Ceará e do Brasil. Muito bem-vindo, Dr. Hugo. Eu gostaria que o senhor expusesse um pouco aí como o seu acompanhamento com essa questão, sobretudo, da regulamentação do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde, Tuca, boa tarde, meu caro Ederson. Ouvir o Ederson falar é sempre quase que um aprendizado contínuo e também a gente não se cansa de ver quanta qualidade, né? Sempre bom ter ao seu lado, estar aqui ao seu lado em painéis, em eventos. Quero aqui também me auto-descrever. Eu sou um homem de pele parda, 49 anos, cabelos negros, num processo já de prateamento. Eu trajo um blazer azul marinho, uma camisa vermelha, querendo ficar rosa com a mistura com branco. Estou com um fone de ouvido. Ao fundo tem uma parede amadeirada e um quadro. Quero saudar aqui também as intérpretes de Libra, Patrícia e Jane, e parabenizar por demais a Rede IN, na pessoa da Ana Cláudia Figueiredo, além de uma guerreira, de uma qualificada profissional nas mais diversas áreas, no direito, mas também na compreensão do mundo na sua pluralidade. Quero aqui também agradecer o convite, dizer que estar aqui é uma honra, né? E agradecer também, Tuca, a gentileza com o Ministério Público. O Ministério Público ele se redesenha a cada período, a cada momento, e nós somos muito conhecidos em relação ao processo de fiscalização, de combate à corrupção, de combate à criminalidade. É uma vertente importante, constitucional e que nos caracteriza ao longo do tempo, mas nós somos também agentes de transformação social, agentes de indução de políticas públicas. E, nesse sentido, dentro do Ministério Público, cada vez mais a gente procura ter espaços especializados numa cultura, inclusive, muito presente hoje na gestão pública, que é a cultura da administração consensual ou consensuada. Um espaço de um Estado-rede, onde a parceria, a construção conjunta, o entendimento dos problemas cada vez mais complexos, que eles não são resolvíveis apenas em instrumentos jurídicos tradicionais, mas muitas vezes pela cultura do diálogo. Então, é nesse sentido que o Ministério Público tem trabalhado e tem também procurado compor, estar nos colegiados para entender, para participar, para contribuir. E é nesse contexto que tivemos a oportunidade de estar no CONAD por um período e um outro por suplência, em 2017, 18, 19, e finalizando agora no começo do ano. E a gente teve uma oportunidade, um trabalho da AMPID, que é a Associação do Ministério Público para a Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência, onde eu saúdo aqui a doutora Maria Aparecida Gugel, já uma histórica representante qualificada do movimento de inclusão da pessoa com deficiência, da defesa de direito da pessoa com deficiência e da pessoa idosa, a Cris Branquinho, aqui, Cristiane Branquinho, promotora do Rio de Janeiro, e hoje a nossa presidente da nossa associação.
E, na oportunidade de participar desse colegiado, a gente foi tomando conhecimento e também participando e contribuindo com essa construção e tomando conhecimento, por exemplo, do que tinha e vem sendo feito a respeito da construção do índice, do instrumento de avaliação da deficiência, onde houve um trabalho de muito tempo, de muito esforço, de qualidade da UNB, na construção de um instrumento científico, pautado na ciência. E esse instrumento, que foi chamado de Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado, ele foi objeto de uma observação, ou melhor dizendo, de uma resolução do CONAD, ainda em 2020, onde o plenário entendeu que esse instrumento estaria apto, ou seja, seria adequado para a avaliação. E é importante destacar, meus caros e diletos ouvintes e aqui que estão conosco nessa live, de que contou com a votação expressiva dos entes que compunham a sociedade civil e o poder público. Os entes governamentais aprovaram esse instrumento. E esse instrumento foi fruto de um trabalho com recursos públicos, um trabalho que foi remunerado pelo dinheiro público superior a R$1 milhão. É bom que a gente destaque, R$1 milhão que eu falo, é importante que a gente destaque que a regulamentação do artigo 2º, parágrafo 2º da LBI, ele já tem uma mora que agora, em janeiro, chega a 4 anos. Então, já era para estar regulamentado em 2018, mas, infelizmente, diante das questões que nós temos visto, ainda não temos esse instrumento posto. E é importante que os ouvintes e todos nós aqui tenhamos bem em compreensão o que é que representa esse instrumento. Ele não é apenas um instrumento para dizer se uma pessoa é ou não conceituada como pessoa com deficiência, mas dizer isso, mas também dizer seu grau, se ela é uma pessoa com deficiência leve, moderada, uma deficiência severa. E esses números são fundamentais para nortear políticas públicas. Eu vou trazer uma informação, inclusive recente, aqui no Ceará. Nosso parlamento editou uma lei entendendo que a surdez unilateral, apenas de uma forma extremamente pautada na questão dos impedimentos das funções, que a surdez unilateral é, por si, pessoa com deficiência. Essa forma de abordagem desse tipo de lei, que também não é tão diferente do que aconteceu com a visão monocular, por si só é uma abordagem que vem do modelo médico, biomédico. Portanto, ela simplesmente se limita a falar de uma determinada condição característica da pessoa. E nós representamos aqui no Ministério Público ao senhor Procurador-Geral de Justiça para que ingressasse com a ação direta de inconstitucionalidade em relação à Constituição. Porque não é um modelo tarifado, não é um modelo médico, não é a dizer claramente que alguém em situação tal, por lei, será tida como pessoa com deficiência, mas sim essa pessoa deve ser submetida a uma avaliação biopsicossocial, como diz o modelo social da deficiência e como preconiza a própria legislação. E o que me chama a atenção é que nós, por uma praxe, por um rito que tem que ser seguido, demos conhecimento ao parlamento da provocação que foi feita nessa representação. O parlamento nos responde de uma forma que permite a gente compreender o quão distante ainda o sistema de justiça ainda está em compreender o que é o modelo social, o que é uma avaliação biopsicossocial, até pela própria confusão que acontece em relação a, por exemplo, que instrumentos são utilizados para nortear, para dizer quem é ou não pessoa com deficiência, ainda pautado naquele modelo médico que tinha na 32, no decreto 3298. Então, veja, nós precisamos para ontem que esse instrumento esteja na praça, ou seja, esteja internalizado no ordenamento jurídico, porque ele é o sustentáculo de políticas públicas. Quando falamos, por exemplo, num concurso público, numa questão voltada para o BPC, voltada para benefícios assistenciais, sociais, vagas reservadas, ou, enfim, qualquer das políticas públicas, é um instrumento
de avaliação que encontramos o resultado que vai nortear a quem deve ou não ter esse direito, em última análise, quem se insere ou não no sistema de direito e garantia da pessoa com deficiência. E nos preocupou, e tem nos preocupado, porque depois da aprovação da Resolução 01/2020 pelo Conselho Nacional do CONAD, Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, aconteceu a criação de um GTI, um grupo de trabalho interinstitucional, que tinha no seu artigo 2º, bem descrito, simplesmente que competia a esse GTI formular propostas sobre, eu vou até ler aqui, ato normativo para regulamentar o artigo 2º da LBI, que conterá os instrumentos e os modelos únicos de avaliação biopsicossocial da deficiência. E 2, a criação e a alteração de atos normativos necessários à implementação unificada da avaliação biopsicossocial da deficiência em âmbito federal. Parágrafo único. O grupo de trabalho interinstitucional, portanto, o GTI, utilizará o Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado, portanto, o IFBRM, como instrumento base para a elaboração do modelo único de avaliação biopsicossocial da deficiência. Portanto, o decreto foi criado para regulamentar no mundo jurídico. E, durante o curso desse grupo de trabalho, se promoveu uma revalidação desse instrumento, que foi criado cientificamente pela UNB, foi validado por mais de 7.000 casos, e uma universidade privada veio para revalidar isso. Aí começou uma certa surpresa ou perplexidade, porque nós não vimos um chamamento público de várias entidades que pudessem, por exemplo, entender ou participar desse processo. Por que foi questionado ou foi promovida essa revalidação? Porque se tinha, e depois ficou muito claro, um interesse em pautar essa revalidação em cima de questões orçamentárias. Qual o impacto econômico que iria dar esse instrumento em relação, por exemplo, à política do BPC ou outra política econômica. A partir do momento que a gente tem um impacto econômico, nós estamos dizendo que precisamos diminuir. Então, diminuir quer dizer excluir direitos, excluir pessoas. E isso nos causou uma perplexidade no primeiro momento, nos fez, em parte, sair. O CONAD sai em uma das suas representações, inclusive da doutora Ana Cláudia, na qual eu era suplente, sai desse grupo de trabalho, dentre outras coisas por essa razão, mas também pela prorrogação de um prazo onde o decreto já não autorizava, também por não ter uma clareza também no chamamento dessa universidade para saber o que ela ia fazer, como seria remunerada. Nós não temos, pelo menos até hoje, eu particularmente não tenho essa informação, e nós nos retiramos. E em seguida é importante registrar, o Ederson conhece bem, todos, de que não só essa representação do CONAD saiu, nós tínhamos 2 assentos, esse colocou ele formalmente saiu desse assento, mas o próprio CONAD também, em seguida, votou em plenário a saída definitiva de todas as suas representações, portanto, 2 delas... Doutor Hugo, com licença, desculpe interrompê-lo, mas o senhor colocou aí na sua fala duas vezes a questão de que esse trabalho todo, e o senhor ressaltou isso, foi baseado na ciência, né? Perfeito. Estudos científicos e tal. Também colocou a questão orçamentária, mas me ocorre perguntar, se o senhor me permite, nós estamos vivendo numa situação do Brasil, como eu coloquei no começo, na abertura, bastante difícil, em que as questões ligadas à ciência têm sido renegadas e até mesmo perseguidas, né? O senhor faz alguma relação com essa situação e outras? Por exemplo, a gente vê a questão do CNPq, a questão de vários órgãos públicos que estão perdendo, órgãos públicos voltados à pesquisa e à ciência que estão sendo solapados, universidades. O senhor vê alguma relação com isso ou seria só uma questão orçamentária mesmo?
Tuca, no primeiro momento, o que deixou muito claro foi a questão orçamentária. A metodologia utilizada pelo ONB, ela veio a ser contestada e de forma frágil, pela forma como eu vi os contrapontos dos cientistas que trabalharam sobre o tema. A escolha de uma universidade privada, eu não a conheço, quero acreditar que seja uma universidade de qualidade, me permite dizer que buscaram uma entidade outra que não aquela que foi a construtora de um instrumento complexo, diga-se passagem, que levou vários anos para ser validado, construído, e de uma forma mais enxuta, mais rápida, se faz essa revalidação. Eu não tenho um conhecimento técnico, talvez o Ederson seja muito mais abalizado, para falar minuciosamente da construção do instrumento enquanto ciência, mas enquanto o rito administrativo e jurídico da questão me causou, sim, uma certa surpresa se colocar algo tão decantado e tanto tempo trabalhado por várias pessoas que se dedicaram durante muito tempo a essa pesquisa científica e de uma forma mais rápida se fazer uma revalidação ou uma reavaliação. Eu não sei nem bem qual é o resultado do que vai sair, mas nos preocupa a posição de que não é possível aceitar um instrumento que não tenha uma definitiva solidez científica. E isso aí é um ponto Exatamente. Que a gente bateu muito nesse colegiado durante esse trabalho desse GTI. Exatamente. Muito obrigado, doutor Hugo. O Ederson, não sei se a legenda apareceu aí para você, mas a Ana Rita está nos assistindo aqui. Não sei se você viu isso. Nós falamos dela e temos a honra de tê-la como enfim, eu ia falar telespectadora, mas acho que esse termo não se usa na internet. Mas vamos lá. O Ederson, como eu te falei, eu teria várias questões aí para te colocar, mas você também citou aí na sua fala a questão política e acadêmica das questões ligadas ao instrumento de avaliação. Você poderia nos trazer, por favor, alguma coisa mais que desse mais clareza para quem nos acompanha, ligada à questão política desse índice? E eu quero fazer essa pergunta também inspirado no comentário feito pela Ana Rita de Paula, no qual ela fala das barreiras, né, que esse índice também se presta a avaliar as barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência, e nós sabemos que as barreiras são construções que não deixam de ter o seu caráter político, histórico, enfim. Então, por favor, Ederson, traga-nos um pouquinho desse aspecto, entre tantos que poderiam ser abordados, mas desse aspecto do instrumento. Bom, esse ponto é muito importante, Tuca, porque a gente está falando, né, da regulamentação. Eu iniciei, inclusive, a minha fala, né, trazendo essa informação. Nós estamos falando da regulamentação do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, que diz como é preciso fazer a avaliação das pessoas com deficiência para cumprir o conceito de pessoa com deficiência da Convenção, e parece que nós estamos só numa questão mais jurídica, né? Ela é jurídica, mas não só. É muito importante a gente se perguntar, ok, foi construído esse novo conceito de pessoa com deficiência, mas quem o construiu? Como foi essa elaboração? É muito importante a gente ter isso como plano de fundo, porque esse próprio conceito de pessoa com deficiência da Convenção, que a LBI recupera e que o artigo 2º diz como tem que ser buscado, alcançado esse conceito de pessoa com deficiência, ele foi elaborado pelas próprias pessoas com deficiência. Então, esse é um dado muito relevante, Tuca, porque nós não estamos falando apenas de um debate ou teórico ou de uma melhor compreensão do ponto de vista jurídico, se a gente apenas relacionasse ali com as questões dos princípios republicanos, né, do Estado Democrático de Direito, a dignidade humana, é isso também, mas para além disso, o conceito teve essa construção que contou com as próprias pessoas com deficiência. Então, só isso, nós estamos falando da regulamentação de um conceito que as próprias pessoas com deficiência construíram esse conceito. E é preciso, né? A nossa grande preocupação
relativo com os últimos movimentos, ou falta de movimentos, ou de transparência nos movimentos do governo nos últimos meses, é exatamente por isso. Em momento decisivo da regulamentação do artigo 2º, não se conta com as pessoas com deficiência na sua participação. O próprio CONAD está desativado aí há mais de um semestre, nesse momento decisivo. Então, me parece, Tuca, que nós não temos como caminhar com essa regulamentação jurídica de um conceito que muda a compreensão paradigmática, epistemológica da compreensão da deficiência, sem levar em consideração essa dimensão política. Esse é um movimento que realmente precisa ser respeitado e não dá para a gente simplesmente assistir, né? O que está acontecendo essa semana de conscientização, promovida aqui pela Redim, com diversos parceiros, inclusive em função desse incômodo. E eu diria também, Tuca, como a Ana Rita aqui, olá Ana Rita, tudo bem? Mas antes de começar aqui nos bastidores, a gente estava exatamente falando de você, que bom que a gente está contando aí com a sua participação. A Ana Rita está falando das questões das barreiras, o instrumento, ela comentou aqui que o IFBR, além de ser baseado na CIF, a CIF está ali garantida no artigo 2º da LBI, é um instrumento que também leva em consideração a avaliação das barreiras. E é disso que essa mudança de uma compreensão médica para essa compreensão na perspectiva biopsicossocial, as barreiras são elementos fundamentais para que a gente consiga exatamente avaliar o contexto em que a pessoa vive, como o Dr. Hugo trouxe, não apenas aquelas alterações que são as alterações do corpo, as alterações do ponto de vista aí dos sentidos, da audição, da visão, as alterações físicas, intelectuais ou mentais, mas principalmente o modo como essa pessoa interage na sociedade. E essa interação é preciso, para fazer uma avaliação como essa, fazer uma avaliação das barreiras. Eu diria, Tuca, que, na verdade, nós não podemos, essa é a minha avaliação, a gente não pode avaliar esse movimento do governo nos últimos meses de uma perspectiva isolada. Não foi assim, ele não agiu assim de forma extraordinária. Na verdade, é bastante perceptível que tem uma razão de ser, eu não gosto muito dessa expressão, mas é quase como um modus operandi aí do governo desde os primeiros meses desse governo, a gente teve aí decretos que tentou diminuir o grau de participação da sociedade civil em conselhos democráticos, em conselhos de direitos, em conselhos de políticas públicas, e não foi diferente aqui no momento decisivo. Por exemplo, essa pesquisa que o Hugo Porto faz menção, que foi uma pesquisa no âmbito do grupo de trabalho governamental para, enfim, construir a regulamentação do artigo 2º, lança-se aí a ideia de fazer uma pesquisa para comparar o IFBRM com outro instrumento que o governo já utiliza, e já utiliza há muito tempo, mas para uma política específica que tem características muito próprias, que é a política de assistência social, pessoas na extrema pobreza, e é uma política de substituição de renda, garantido lá no artigo 203 da Constituição, que é o benefício de prestação continuada. Então, se compara o IFBRM, que é para todas as políticas, para todos os direitos, para cotas, para isenções, para o auxílio inclusão, para diversos benefícios, para aposentadoria, para as questões relativas ao pensionista com deficiência, para o passe livre interestadual, para meia entrada para as pessoas com deficiência, ou seja, para todos os tipos de pessoa com deficiência, o governo compara com um instrumento que é utilizado para política de assistência social. Esse público que não é representativo de todas as pessoas com deficiência. Ok, ela é a política de maior representatividade do ponto de vista orçamentário, porque ele é um salário mínimo para as pessoas com deficiência. Se a gente contabilizar aí a quantidade de pessoas beneficiárias, ela é a política mais cara do governo federal. Então, por isso a preocupação com ela. Mas, a partir daí, os resultados sequer podem ser generalizados para todas as demais políticas. Então, essa pesquisa tem vários erros de ponto de partida. Essa questão aí de comparação com um instrumento para política de assistência social, o público das quase 34, 35 políticas, com exceção do BPC, não é o mesmo público, exatamente por causa dessa questão. A gente sabe que pobreza, ela agrava a situação de deficiência e vice-versa. As pessoas com deficiência na pobreza têm mais restrição de participação na sociedade, então não dá simplesmente para comparar e querer generalizar esses resultados
para as demais políticas. E, além disso, a gente tem um ponto... Edson, você colocou questões éticas também, não? Questões éticas. Era esse ponto que eu ia complementar, Tuca. Então, tem essa questão aí da comparação. Na verdade, tem um princípio básico, né, de funcionamento da ciência e, sobretudo, pesquisa envolvendo seres humanos, que não se realiza pesquisa envolvendo seres humanos sem conter aí uma motivação científica para a realização dessa pesquisa. Nesse caso, não teve motivação científica, teve motivação orçamentária, mas não científica do ponto de vista... A resolução, todas as resoluções do Conselho Nacional de Saúde no Brasil, inspiradas pelo debate internacional de ética em pesquisa, traz isso com muita clareza. Ou seja, só se realiza pesquisa com seres humanos quando tem motivações científicas, quando os benefícios provocados são maiores do que aqueles já existentes, quando são pesquisas que envolvem tecnologias de saúde, insumos para a saúde. Isso precisa de ter um cuidado importante. Inclusive, é preciso submeter ao Conselho Nacional, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa ligada ao Ministério da Saúde, não simplesmente a um CEP regional. A gente tem diversas resoluções que trazem... O CEP da própria universidade, não? Nesse caso, foi submetida apenas ao CEP da universidade, né? A gente tem a própria última resolução, uma das últimas resoluções que a gente tem no Brasil de ética em pesquisa é a resolução de 2018, que ela traz as questões relativas à introdução de tecnologias, né, assuntos estratégicos para o SUS, e ela fala claramente todas as pesquisas que envolvem tecnologias para o SUS que têm o objetivo de reduzir desigualdades, pesquisas como essas, projetos precisam ser submetidos à CONEP e não exatamente a um CEP local. Então, a pesquisa da Unimar, ela foi submetida a um CEP, mas a um CEP regional. A gente tem a resolução que fala, essa resolução, a 510, sobre ética em pesquisa em ciências humanas e sociais, a resolução 510 de 2016, que fala que para tomar cuidado com os danos que podem ser provocados às pessoas com deficiência, às pessoas envolvidas ali na pesquisa. E um dano que uma pesquisa como essa pode provocar é na redução de direitos das pessoas com deficiência. Explicitamente, a resolução 510 trata isso como um dano que precisa ser evitado em pesquisas envolvendo seres humanos. Então, assim, tem uma série de dispositivos aí que foram descumpridos e faz sentido num contexto, se nós analisarmos a conjuntura e as características desse governo, um governo que desconsidera, né, todo o acúmulo que o Brasil tem do controle de ética em pesquisa, mas faz sentido para um governo autocrata, né, que ele regulamenta e ele deriva direitos a partir dos seus próprios interesses. Então, sem levar em consideração todo o acúmulo que se tem, por exemplo, a gente retomando aí, né, desconsiderando todos os princípios da não maleficência que regem a pesquisa ética em pesquisa e as pesquisas envolvendo seres humanos, os princípios da dignidade humana, os princípios da justiça, ou seja, essa pesquisa realizada, encomendada pelo Ministério da Economia, com um fim meramente orçamentário, desconsiderou todos esses princípios que regem a pesquisa envolvendo seres humanos, e a gente tem, né, a gente não sabe ainda, porque a gente busca ter acesso a esses resultados e o governo não disponibiliza esses resultados para quem solicita, não publicizou até agora, a gente não sabe quais são os resultados, mas a gente não precisa de ter uma bola de cristal para poder inferir que possivelmente os resultados dessa pesquisa vão trazer algo relativo, que o IFBRM ele é mais concessivo e o instrumento do BPC é mais restritivo, e ele não enfrenta... Parece meio óbvio isso, né, Ederson? Eles vão chegar aos resultados que são a motivação da pesquisa. Como eu disse, claro, não há motivação científica para uma pesquisa como essa, com danos muito sérios para as pessoas com deficiência. Muito bem colocado, Ederson, muito bem. Doutor Hugo, quando a gente coloca aqui, faz essa discussão da questão das barreiras, né, a gente pode, eu gostaria de ouvi-lo no seguinte sentido, a gente pode colocar que essa situação que nós estamos vivendo nesse momento, que acaba de ser colocada pelo Ederson e o que o senhor está
está acompanhando também, é uma barreira política a participação das pessoas com deficiência? Essa situação pelo qual passa o CONAD, essa situação do sigilo imposto pela ministra Damares, isso, se nós poderíamos dizer que estão no escopo das barreiras impostas às pessoas com deficiência para a sua participação política? Tuca, a sua pergunta foi muito boa, sim. É importante que a gente veja que o artigo 4º da Convenção estabelece a obrigatoriedade, quando a gente fala na Convenção, a gente fala de texto constitucional, a obrigatoriedade da participação do segmento das pessoas com deficiência nas medidas administrativas, legislativas, enfim, nos seus negócios. Dali vem o brocado, nada sobre nós sem nós. E com a saída do CONAD, que essa é uma preocupação que sempre ficou conosco, inclusive pautado na insegurança jurídica que estamos, porque com a saída do CONAD, não há participação do segmento da pessoa com deficiência na construção dessa revisão, estou chamando revisão de uma forma até muito genérica, desse trabalho que pretende revalidar ou outro verbo aí em cima do instrumento que foi criado. Esse obstáculo à participação política, à participação da construção da sua vida, do segmento da pessoa com deficiência, me parece muito clara. Porque, supondo que fosse do desejo, por que não publicar, editar um chamamento público para que os segmentos da pessoa com deficiência pudessem contribuir com esse processo? Ou seja, em nenhum momento se viu qualquer canal, qualquer via, e com a exclusão, a saída do CONAD, e, em seguida, a paralisação das suas atividades, me parece que não é interessante a participação do segmento da pessoa com deficiência na construção desse instrumento. Isso causa uma insegurança jurídica maior. Quando nós estávamos saindo do GTI, a gente, entre outros argumentos, esse você colocou, Tuca, dessa cláusula de sigilo, que não era possível aceitar, como uma pessoa na condição de mandatário de uma determinada missão, como é o caso de quem ocupava a vaga lá no GTI, não pudesse reportar quem é seu mandante, que seria o CONAD. Nós, como conselheiros, estávamos ali numa função em prol da designação que o CONAD fez. Isso também foi outro ponto, aliado ao fato de que, assim, a questão de gerar uma insegurança jurídica futura, protrair essa questão da mora, ou seja, a demora que tem na efetivação, foram também elementos que foram questionados e foi proposto por parte desse segmento, dessa área do CONAD, que a doutora Ana Cláudia, eu e alguns outros, que fosse internalizado o instrumento e se tivesse algum tipo de aperfeiçoamento, desde que científico, desde que necessário em qualquer pesquisa científica, que fosse feito dentro de uma vacácio. O vacácio é um instrumento, um instituto permitido na legislação que você estabelece um prazo para que ela passe a viger e em cima disso você pode fazer as suas construções, desde que seja científico e não desnature qualquer instrumento, no caso o IFPRM, que é o instrumento que está em pauta. E outro ponto também é de que era possível que se fizesse uma internalização, por exemplo, gradativa. Se a questão é a avaliação econômica, que sempre nos causou uma repulsa, outras políticas não. Por que não inserir o instrumento em outras políticas que fossem, como bem colocou aqui o Ederson, voltadas para passe livre, voltada para concurso público, voltado para cotas de emprego, enfim, para outras que estão para além da questão orçamentária. Então, isso tudo motivou a nossa saída e nos preocupa, além como eu mencionei anteriormente, da questão da forma de contratação, como o dinheiro público que foi usado vai fazer o que dele, esses milhões que foram usados para a construção desse instrumento. Nesse sentido, o próprio Ministério Público de Contas, do TCU, de Contas da União, tem acompanhado, e o brilhantismo do colega que segue lá, com certeza dará essas respostas para que a gente compreenda como foi esse processo de contratação, como foram, inclusive essas contraprestações, como foi remunerado. Eu, particularmente, não tenho essa informação. Gostaria de saber como esses profissionais foram remunerados durante esse período, se houve mais dinheiro público ou não, como foi essa relação nesse processo de revalidação. É uma transparência necessária do Estado Democrático de Direito, é necessário
que conheçamos. Eu, particularmente, não conheço. Se estiver publicizado em algum canto, eu até peço para tomar conhecimento. Então, a ausência da participação do segmento da pessoa com deficiência cria algo frágil e que nos preocupa porque gera uma insegurança jurídica daquilo que vai ser posto, a parte da cientificidade, mas é um outro ponto que vai se discutir, porque se é algo que não participou do segmento, ele é algo inconstitucional, porque está previsto na própria convenção. Então, são elementos que a gente precisa realmente saber porque esses detalhes todos ainda não estão bem esclarecidos. Para mais do que isso, quando a gente fala do instrumento e com relação às barreiras, esse instrumento é o instrumento da avaliação que vai irrigar uma coisa que chama sistema de apoios. A convenção é pautada em muitos momentos no que dizem em apoio. A pessoa com deficiência ela é titular de direitos, ela exprime a sua vontade deve exprimir sua vontade com autonomia, independência, não ser discriminado, e o instrumento vem a balizar e dizer qual o tipo de apoio a sociedade deve prover para que as barreiras sejam ultrapassadas. Esse apoio pode ser tecnológico, pode ser físico, pode ser motor, pode ser um apoio familiar, comunitário, pode ser um apoio comunicacional, como as intérpretes aqui. Esse é um instrumento que vai dizer, de última análise, como eu devo prover a acessibilidade, a independência, a autonomia, não discriminar e, ao mesmo tempo, também dizer quais são os recursos públicos que devem ser providos. Fundamentalmente, políticas públicas, não? Políticas públicas. Quais os recursos? Públicas. Tuca, a gente sabe como uma política é exercida pelo número que a gente vê dentro dos orçamentos. Se eu não tiver orçamento suficiente, eu tenho retórica e não tenho política pública. Se eu tenho, o instrumento vai dar um número para que se faça política pública de forma adequada. Se eu tenho um número conhecimento, eu preciso ter orçamento para atender esse público e isso precisa de ser claro. Então, mais um momento de que essa mora não traz qualquer benefício, muito pelo contrário, é uma reviolação, se é possível dizer assim, dos direitos da pessoa com deficiência, e é isso que nós temos lutado contra. Aliás, doutor Hugo, para se fazer política pública, você tem que conhecer a realidade da população. Né? Sem o conhecimento não se faz política pública. Né? Então, essa é outra questão de grave, né? Muito grave, porque não se quer conhecer, de fato, como deve ser conhecida a realidade das pessoas com deficiência. Esse instrumento vai nessa direção. Né? E, Tuca, o conhecimento universal e o conhecimento específico. Daí a necessidade do segmento da pessoa com deficiência participar, dizer, afirmar suas vivências e suas experiências para construir, sim, um complexo de conhecimento que seja efetivo no sistema de direito e garantia. Nós não podemos olvidar isso. Daí a nossa preocupação e essa insegurança da ausência do segmento nesse processo. Sim. Wederson, nós temos no Brasil uma história secular, né, como você até citou aí de um instrumento do século passado, retrasado, né, eu acho. Nós temos uma história secular de ausência de políticas públicas para pessoas com deficiência. E essa ausência de políticas públicas se reflete, entre outras coisas, na não participação social e política das pessoas com deficiência. Mas essa questão, quando eu me recordo aqui, há pouquíssimo tempo atrás, e ainda está quente a situação, do embate que tivemos em relação à inclusão escolar e aos perigos que a inclusão escolar de crianças com deficiência correu, né, e tem corrido, né, há pouco tempo. Aconteceu há pouco tempo e ainda está aí quente, como eu falei. Essa situação, Wederson, você entende que quando a gente faz essa disputa, além da questão orçamentária, é também uma questão de conceito. Quando você fala da construção de conceito, nós estamos ainda no embate de conceitos entre o modelo médico e o modelo social. Né? Quando a gente viu esse embate da questão da inclusão social das crianças, da inclusão escolar das crianças com deficiência, a gente viu o forte poder ainda das instituições que décadas e décadas dominaram a área, digamos assim, né? No quesito escolaridade,
muito entre aspas, essa escolaridade. Esse empate de conceitos fundamenta o que acontece hoje, além da questão orçamentária? Como é que isso está? Não tenha dúvida, Tuca. Na verdade, se a gente fizer, né, muitos autores nos estudos da deficiência no Brasil, na América Latina e até alguns estudos aí ingleses, alguns estudos norte-americanos, alguns estudos europeus, eles trazem essa ideia de que a compreensão da deficiência, o modelo compreensivo da deficiência, acaba derivando um modelo de atenção, que eles são correspondentes. Então, ou seja, se você tem uma visão da deficiência que é mais unidimensional, por exemplo, o modelo, alguns autores, inclusive, chamam de o modelo médico ou o modelo reabilitador, porque ao ter uma compreensão de que deficiência é a falta de alguma coisa, a atenção baseada nessa descrição da deficiência é simular a normalidade para aquela pessoa que falta alguma coisa. Então, ou seja, o modelo descreve essa perspectiva de que deficiência é a falta de algo, portanto, o que essa pessoa precisa é simular a normalidade por meio de reabilitação, órtese, prótese, tecnologia, cirurgia e por aí vai. O modelo social, esse modelo da interação, que é um modelo pluridimensional, o que resulta na deficiência são múltiplos fatores, ele acaba também trazendo como consequência uma atenção das necessidades dessas pessoas em diversos âmbitos da vida. Então, a questão da saúde, que é exclusiva aqui no modelo médico, ela vai ser apenas um dos direitos que a pessoa com deficiência tem que ter acesso. E é um direito, inclusive, no Brasil, em alguns países, um direito universal. As pessoas precisam ter saúde, mas elas precisam muito mais do que isso, né? Todas as pessoas precisam de ter acesso à saúde, não só em função da deficiência, mas as pessoas com deficiência, nesse caso, precisam de ter política de assistência social, precisa de ter políticas aí, de discriminação positiva para o mercado de trabalho, para acesso ao ensino superior e por aí vai, precisam de isenções para tratar com equidade as suas necessidades, precisa de ter acesso a um conjunto de outras políticas de mobilidade e por aí vai. Então, ou seja, é isso mesmo, Tuca. Na minha concepção, no Brasil, nunca, como nós estamos aí, talvez nos últimos 3 anos, um pouco em função do que o Dr. Hugo também trouxe, quando nós temos uma dificuldade também de restrição orçamentária, esses modelos compreensivos da deficiência acabam entrando em disputa sobre como compreender a deficiência para poder intervir sobre ela. Claramente, aqui um tema que, só para dar de exemplo, esse ano nós tivemos a Lei 14.176, que mudou critérios de acesso ao BPC, que a gente ainda está destinando poucos esforços e movimentações sobre isso, mas é uma lei que voltou à perspectiva biomédica da caracterização da deficiência para o BPC. Foi uma lei federal, foi aprovada pelo Congresso Nacional, por origem de uma medida provisória do governo federal. A gente ainda vai precisar ter aí ações para tentar derrubar essa lei, mas vejam vocês, no momento aqui em que se tem pente fino, no momento onde se tem a busca aí, apenas preocupação com irregularidade, sem se preocupar com a demora das pessoas que estão requerendo benefícios e estão esperando há muito tempo aí o seu benefício assistencial, o governo pauta a definição da deficiência como um critério, aí a perícia médica do INSS tendo um critério muito preponderante frente aos outros profissionais que também avaliam, coisa que nós já tínhamos mudado há 14 anos. Aí a gente volta. Então, Tuca, como nunca, nós estamos em disputa de compreensão da deficiência, porque está em disputa as formas de atenção para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Então, não tenha dúvida que essas disputas estão aí e elas estão por trás, elas são plano de fundo, por exemplo, dessa proposta aí do governo, quando ele lançou uma pesquisa aí aos 48 do segundo tempo, me desculpe a metáfora futebolística, mas para poder comparar, tendo como fundamentação a questão orçamentária, mas
descumpre critérios éticos, não envolve as pessoas com deficiência. Eu vi aqui um comentário que acabou aparecendo aqui na tela, acredito que era do Vitor, que está nos assistindo. Ele até fez um comentário: olha, mas as pessoas com visão unilateral, as pessoas com surdez unilateral, as pessoas com visão monocular, parece que não participaram aí do processo de avaliação. Vitor, talvez, pode ser que no processo, enquanto pesquisadores, pode ser que não tenha participação de todos os tipos de deficiência, mas o CONAD acompanhou todo esse trabalho, o CONAD com todas as representações aí das pessoas com deficiência, e mais do que isso, o Índice de Funcionalidade Brasileiro, ele avalia exatamente a sua preocupação, Vitor, que não importa apenas a alteração no corpo, o impedimento, se é leve, se é moderado. O que importa é que essa alteração corporal precisa ser avaliada num contexto de barreiras para saber se essa pessoa enfrenta restrição de participação social. E é isso que o Índice de Funcionalidade Brasileiro, como nenhum outro instrumento, temos essa segurança técnico-científica e até mesmo a segurança jurídica para fazer isso. O processo de validação dele contou com uma amostra de, se eu não me engano, mais de 16 mil pessoas com deficiência no Brasil inteiro. Nós não temos nenhum instrumento no mundo que tenha essa amostra significativa, dando esse balizamento, né, técnico-científico para ele. Ederson, desculpe eu te interromper, mas é que nós estamos chegando nos minutos finais e eu quero passar a palavra para o Dr. Hugo para suas considerações finais. Dr. Hugo, te agradecendo muito por suas palavras, pela sua contribuição e pelo fortalecimento da nossa luta enquanto pessoas com deficiência. Eu aqui permito-me, em nome das pessoas com deficiência, fazer esse agradecimento ao senhor pessoalmente e ao Ministério Público Brasileiro. Tuca, na verdade, é uma honra estar aqui. Eu quero lhe parabenizar pela condução sempre gentil, cordata, muito ponderada. Quero aqui parabenizar também o Ederson. Eu volto a dizer, não é nunca por demais dizer que sempre compartilhar aqui das falas e dos momentos com ele é um aprendizado. As intérpretes, a todos que nos assistem aqui, parabenizar a organização. A ideia, essa semana é fabulosa, necessária. Nós temos que também comemorar amanhã o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 3 de dezembro, uma marca, uma data a ser sempre vivida e também revivida como um ponto de desafio para que a gente avance no processo de inclusão, de efetivação de direitos. E apenas para falar um pouco do Vitor, a questão da surdez unilateral ou da visão monocular, a questão básica ela deve ser toda e qualquer submetida a uma avaliação biopsicossocial e não ser uma lei tarifada, apenas dizer alguém que tem tal coisa é tal coisa. Isso é matemática, não é essa a questão. Precisa ser avaliado de forma científica com o instrumento que está previsto na legislação. Só para também não deixar de falar. Quero aqui agradecer demais a todos que têm trabalhado essa semana e tudo que a gente tem pautado e focar aqui uma coisa que nós precisamos dessa união dos segmentos da pessoa com deficiência, dessa união dos formadores de opinião, do cidadão. Na verdade, nós temos que falar do cidadão. A gente precisa transformar juntos. Não é possível aceitar uma sociedade que tenha segregação. Como uma cidade pode ser chamada de inteligente, que a palavra Smart City é a palavra do momento, e com alguém que está segregado, está excluído, ou que tem pautado para fins de inclusão no sistema de direito e garantia uma ordem orçamentária ou econômica. Não é possível aceitar isso. Nós precisamos incluir pessoas, não vermos números e finanças. Então, eu agradeço demais e fico muito feliz de ter participado aqui. E o Ministério Público também, sempre à disposição. Na verdade, somos uma gota para contribuir com esse oceano e um braço para sempre dar as mãos, porque só a gente não faz realmente nada. Muito obrigado, doutor Hugo. Muito boa colocação, né? Essa coisa, esse modismo das cidades inteligentes, né? Como se bastasse alguma coisa tecnológica e a cidade já se tornaria inteligente sem que se pense na justiça social, na inclusão de todos os grupos populacionais excluídos. E agradeço novamente, doutor Hugo. O Ederson, por favor, eu fico, antes de passar a palavra, apenas fico muito feliz em ter essa conversa com você. Como disse o doutor Hugo, realmente é um aprendizado, uma alegria ouvi-lo.
e passo a palavra a você para suas considerações finais, por favor. Muito obrigado, Tuca. Muito obrigado, Dr. Hugo. Foi um prazer compartilhar esse momento aqui com vocês. Foi uma felicidade contribuir um pouquinho aí com essa semana de conscientização, uma semana tão importante, com tantos momentos como esses, diversas pessoas, diversas entidades aí colaborando nessa discussão. E é o que nós precisamos. Nós precisamos de discutir cada vez mais as dúvidas aqui de algumas das pessoas que estavam assistindo, mas como foi elaborado esse instrumento, o que é que ele representa, não vai ser pior para as pessoas com deficiência. Eu acho que é exatamente para isso que essa semana foi pensada, e é muito importante mesmo momentos como esse. Espero que tenhamos mais aí. Esse trabalho não se encerra aqui, não se encerra nessa semana, não se encerra com a publicação aí do decreto regulamentador do artigo 2º, pelo contrário, aí é que o trabalho vai começar. Então, parabéns por todas as contribuições aí, e foi um prazer compartilhar esse momento aqui com o Tuca, com todas as pessoas aqui que participaram. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Ederson. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado, Jamie. E eu convido a todas, a todos, a acompanharem a @redin no Instagram e em outras redes sociais, para que continuem prestigiando essas lives, essas discussões maravilhosas de fortalecimento do movimento de pessoas com deficiência. E nós temos que barrar essas ações que querem retroagir nos direitos das pessoas com deficiência. A nossa luta é uma luta do povo brasileiro, é uma luta pela democracia no Brasil. Agradeço novamente, agradeço Luiz Portinho, agradeço Ana Cláudia Figueiredo, agradeço a todos, a todas que ajudaram, que estão ajudando a acontecer este movimento. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Até mais.